dia a todas e todos. Eu sou Thais Dantas, sou advogada do Instituto Alana e hoje estou aqui nessa mesa que a gente vai tratar sobre a responsabilidade das plataformas por conteúdo abusivo online e proteção de crianças e adolescentes. Esse debate que é super importante, especialmente na perspectiva de respeitar a condição de desenvolvimento de crianças e adolescentes e aliar essa proteção ao respeito à liberdade de expressão. Eu agradeço imensamente a possibilidade de realizar esse workshop e também a presença de cada um dos palestrantes aqui presentes. Para começar o nosso debate, que vai contar, enfim, com palestrantes de diversos setores, eu passo inicialmente a palavra à Ana Frazão, que é advogada e professora da UNB, presidente da Comissão de Direito Econômico da OAB Federal, ex-conselheira do CAD e a diretora da Faculdade de Direito da UNB, para uma fala de 12 minutos. Muito obrigada, um bom dia a todos. É realmente uma honra muito grande estar presente nesse evento e, considerando pouco tempo, eu já passo, então, para a minha apresentação. O tema é bastante instigante e eu acho que é muito importante, antes de iniciarmos o debate na atualidade, entendermos um pouco como se forma o regime de responsabilidade de plataformas por conteúdos de terceiros. Isso porque todos nós sabemos que essa discussão é antiga e, quando vários marcos desse regime foram estabelecidos, as ideias que nós tínhamos, tanto sobre internet, como também sobre plataformas digitais, eram muito distintas das ideias que nós temos hoje. Daí porque, quando essa reflexão começa, não somente no mundo, como também no Brasil, a necessidade de se separar muito bem o que se chama provedor de conteúdo próprio e o provedor de conteúdo de terceiro, para entender, em relação a essa segunda hipótese, que ele não deveria, como regra, responder por conteúdos de terceiros, porque, na prática, ele simplesmente está oferecendo um meio, um espaço virtual para manifestações que não são dele. Daí a ideia de que não caberia nenhum tipo de controle ex ante, que isso equivaleria à censura, que qualquer tipo de controle só poderia ser feito a posteriori, mesmo assim com a notificação do provedor, porque somente a partir desse momento é que se poderia cogitar do que nós muitas vezes chamamos de infração colaborativa. Seria apenas a partir desse conhecimento que o provedor teria a obrigação, conforme o caso, de identificar o verdadeiro ofensor e também de fazer essa retirada de conteúdos. Vejam que, com o Marco Civil, esse regime de responsabilização se tornou ainda mais difícil do ponto de vista das vítimas, porque passou a ter como regra geral a ideia de que um provedor só deve retirar algum conteúdo ilícito ou abusivo mediante ordem judicial, salvo nas hipóteses do artigo 21 do Marco Civil da Internet, ou seja, quando estamos diante de cenas de sexo ou nudez, em que aí não haveria a necessidade de ordem judicial, a regra é a ordem judicial, o que, obviamente, trouxe um dificultador a mais para qualquer tipo de vítima desses conteúdos abusivos, sejam crianças e adolescentes ou não. Em muitos casos, a jurisprudência ainda conseguiu tornar esse regime ainda mais difícil, por meio de alguns requerimentos, como o de que o interessado deveria indicar expressamente as páginas URL onde estão os conteúdos abusivos, ou uma série de providências que, claro, foram pensadas a partir de um contexto de segurança jurídica, mas que dificultavam realmente a defesa das vítimas desse tipo de ofensa. E quando a gente pensa realmente na criança e no adolescente, nós vamos poder imaginar uma série de situações nas quais vamos poder cogitar desses conteúdos abusivos. Crimes cibernéticos, né, o doutor Leonardo vai falar sobre isso, que tenham como vítimas essas crianças e adolescentes. Exposição dessas crianças a conteúdos impróprios, sejam quando esses conteúdos chegam a elas espontaneamente, seja quando elas buscam esses conteúdos e não há nenhum tipo de freio, não há nenhum tipo de controle. A divulgação dos dados pessoais, a negociação dos dados pessoais dessas crianças e adolescentes para as mais diversas finalidades. A interação com terceiros, muitas vezes adultos, mal intencionados, que podem se utilizar dessa possibilidade depois para a prática de uma série de outros atos de violência ou criminosos contra essa criança e adolescente. A propaganda indevida e abusiva. E, além disso, alguns tipos de violência, como cyberbullying e uma série de outras questões que acabam aflorando
nessa sociedade cada vez mais digital. Então, vejam que se são contextos preocupantes, até mesmo em relação a adultos, se tornam ainda mais preocupantes em relação a crianças e adolescentes, o que nos faz refletir sobre se esse regime de responsabilidades que atualmente prevalece é realmente o mais adequado. Especialmente porque hoje a nossa ideia de internet e também de plataformas digitais é muito diferente daquela ideia de 5, 10, 15 anos atrás, quando essa reflexão começa a ganhar um maior corpo. Então, vejam que há 15 anos, nós partíamos de uma perspectiva da utilização da internet de uma maneira muito libertadora, muito democrática. E hoje o que temos visto? Polarizações, bolhas e uma artificialidade dessa interação. Cada vez mais com a participação de robôs, de bots e de manipulações desse fluxo informacional. Da mesma maneira, temos hoje uma ideia de plataformas digitais muito diferente daquela ideia que predominava há 15 anos, quando muitas vezes tínhamos uma visão ingênua de que essas plataformas agiam quase que de forma filantrópica, nos oferecendo gratuitamente uma série de serviços e facilidades. Muitos aqui devem se lembrar que, quando as discussões sobre plataformas começam no Brasil, havia até o questionamento sobre se haveria ou não relação de consumo, porque se alegava que o serviço era gratuito e, consequentemente, não haveria relação de consumo. E hoje nós sabemos que esse tipo de argumento é completamente insubsistente. Porque, para entendermos essas plataformas, nós temos que compreender que elas são reflexos de um modelo de negócios, as plataformas de 2 ou mais lados. E, portanto, temos que entender até mesmo o que se chama gratuidade. Porque, quando essa gratuidade existe, na verdade, é porque um dos lados do mercado está pagando por aquele outro lado que não paga. E, ainda uma outra reflexão muito importante, dificilmente há propriamente essa gratuidade. Ela pode até acontecer do ponto de vista de uma remuneração em dinheiro, mas, normalmente, existe um tipo de pagamento, e que, no caso, é o pagamento com os nossos dados pessoais. É o que o Tim Cook sempre fala. Quando estamos diante de serviços gratuitos na internet, provavelmente é porque o produto somos nós. E vejam que, se esse tipo de circunstância já é extremamente preocupante em relação a todos nós, aos adultos, se torna ainda mais preocupante também em relação à criança e ao adolescente. E é por essa razão que hoje, com a reflexão que nós temos a respeito da internet, e vejam, não estou aqui querendo demonizar nem a internet e nem as plataformas, muito pelo contrário, eu sou idealista a respeito dessas utilizações, eu tendo a ser uma pessoa otimista, mas precisamos entender que essas formas de interação e esses modelos de negócios apresentam também muitos riscos, do ponto de vista de uma série de garantias fundamentais. O que está em jogo aí é a nossa privacidade, não apenas aquela noção antiga e tradicional de privacidade, vinculada à intimidade, preservação do sigilo, mas já agora sob uma roupagem diferente, que envolve controle sobre as nossas informações e dados pessoais, o que se chama autodeterminação informacional. O que está em jogo é a nossa liberdade e a nossa igualdade, porque muitas vezes esses dados são utilizados para uma série de condutas discriminatórias. Sistemas de inteligência artificial hoje decidem quem terá acesso ou não a determinados direitos e de que maneira, que horizontes de vida serão abertos para determinadas pessoas e fechados para outras. E, a rigor, o que está em jogo é a nossa própria cidadania. Não sei se os senhores viram o documentário Privacidade Hackeada. É um documentário muito interessante, porque explora essa dimensão. Há vários livros e estudos já sobre esse assunto, mostrando como a utilização dos dados pessoais, de uma maneira abusiva, porque muitas vezes se ultrapassa a linha do que seria uma influência legítima, para aí sim se ter uma situação de verdadeira manipulação.
Manipulação, muitas vezes, estimulada e fomentada por uma série de técnicas psicológicas e de neurociência que trabalham, às vezes, com o nosso subconsciente, de forma que quem é manipulado nem mesmo tem condições de intuir esse tipo de manipulação. Então, vejam que há muitas coisas em jogo. E, quando estamos falando de criança e adolescente, o problema se torna muito maior, porque são cidadãos em formação. Portanto, preocupações relacionadas à influência, à manipulação, são ainda muito maiores. De forma que não temos como, hoje, deixar de pensar sobre em que medida aquele sistema de responsabilidade que foi constituído num cenário muito distinto do atual é realmente adequado. Será que não vamos poder imaginar que, em alguns casos, por mais que essas plataformas não tenham um dever amplo de controlar a prioristicamente todos os conteúdos que transitam nelas, mas será que não haveria alguns deveres de cuidado, especialmente diante de alguns grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes? Será que não teria que haver algum dever de cuidado em relação a perfis falsos ou pessoas que se utilizam dolosamente dessas possibilidades de comunicação para praticar uma série de abusos? Será que, em situações extremas, não poderíamos cogitar, sim, de algum tipo de controle preventivo? Vejam que não temos respostas fáceis para essas perguntas, mas precisamos avançar, porque temos que criar aqui um certo equilíbrio entre liberdade de expressão, democracia, livre fluxos informacionais, mas também proteção de direitos fundamentais da mais alta relevância, especialmente quando relacionados à criança e ao adolescente. E é por essa razão que temos visto aí grandes plataformas digitais no centro de inúmeras discussões. O YouTube, vocês devem ter visto, recentemente teve que fazer um acordo com autoridades norte-americanas, pagando uma multa milionária, porque se reconheceu que ele estava tratando abusivamente dados de crianças e adolescentes, submetendo essas crianças a uma publicidade abusiva e, além de tudo, possibilitando interações com adultos, muitas vezes mal intencionados. Por outro lado, há também uma própria iniciativa de várias dessas plataformas de já se antecipando às consequências negativas de uma intervenção estatal nos seus modelos de negócios, de tentar, então, fazer esses ajustes. Eu já me encaminho aqui para a conclusão, só fazendo um registro de que estamos na iminência de termos uma Lei Geral de Proteção de Dados, que vai procurar disciplinar consideravelmente vários aspectos dessa equação. Essa lei tem na proteção da criança e do adolescente um dos seus eixos fundamentais, tanto que ela dedica à criança e ao adolescente uma parte específica, mas que é uma lei que, até pelas dificuldades de modificação de cultura, de modelos de negócios, vai envolver também inúmeros desafios para a sua efetividade. Daí porque temos que pensar em como assegurar a eficácia dessa lei, o que vai depender, claro, de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que seja muito atuante e que tenha um diálogo com as autoridades responsáveis pela proteção da criança e do adolescente, Ministério Público e uma série de outros órgãos interessados nesses objetivos. Provavelmente vamos ter que investir fortemente em autorregulação e compliance, porque esse modelo comando-controle já se mostrou insuficiente para assegurar todas as demandas de uma sociedade complexa. E vamos ter que investir fortemente também no que se chama de regulação pela tecnologia, ou que alguns chamam de privacy by design. A ideia de que, hoje, a tecnologia é também um vetor de regulação, que pode amesquinhar ou, em muitos casos, até neutralizar a própria regulação jurídica, de forma que temos que pensar na escolha da tecnologia e pensar em algum tipo de regulação sobre essa escolha e pensar em como podemos fazer com que a tecnologia, longe de ser um óbice ao cumprimento desses direitos fundamentais, possa ser, de forma contrária, um veículo, um instrumento e um mecanismo para a efetividade desses direitos. Considerando o tempo, eram essas, então, as considerações que eu teria a fazer, agradecendo pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigada pela fala, Ana. Acho que foi importante para colocar, de fato, quais são as questões que estão em jogo nesse debate e colocar um ponto principal, que acho que é o que vai guiar um pouco o nosso debate agora, que é especialmente em relação a qual é o regime de responsabilidade em relação às plataformas.
E agora eu passo a palavra para o Dr. Leonardo Treira, que é promotor de justiça adjunto do Ministério Público do Distrito Federal e coordenador do Núcleo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Distrito Federal. Muito obrigado, Thaís. Bom, quero primeiramente começar agradecendo pelo convite, parabenizar o Comitê Gestor da Internet, através do seu braço operacional, o NICBR, pelo evento que está sendo organizado, especialmente agradecer ao Instituto Alana por ter interesse em envolver o Ministério Público no debate sobre esse tema extremamente importante. E dizer que também me sinto igualmente honrado por estar nessa mesa aqui, um seleto grupo de palestrantes. Bom, também vou tentar respeitar o tempo e me apresentar. Então, eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e lá, junto com o colega Rodrigo Fogagnolo, coordeno um núcleo de combate aos crimes cibernéticos. E o Ministério Público do Distrito Federal também tem uma outra experiência no combate à criminalidade cibernética, com a violação de direitos que se relacionam ao ambiente cibernético, que é a Unidade Especial de Proteção de Dados, que é conduzida e coordenada pelo promotor Frederico Memberg. E essa ideia de criação de núcleos específicos voltados para combate à criminalidade cibernética tem sido uma tendência no Ministério Público, nos Ministérios Públicos brasileiros, em função do que se tem percebido, que a grande quantidade de crimes que, num passado não muito distante, eram cometidos no mundo real, por assim dizer, mas que agora migraram em grande quantidade para o ambiente cibernético. E essa migração, infelizmente, atinge um público muito peculiar e muito vulnerável, que são as crianças e os adolescentes. Então, em função dessa percepção, os Ministérios Públicos, e eu cito o MPDFT, criamos essa ideia de atuar com maior especificidade. E aí, para aproveitar o gancho, em relação às questões relacionadas, em relação a essas questões de publicidade infantil, porque como é que se verifica, ou como é que se mensura a idoneidade de uma publicidade dirigida à criança ou adolescente? Porque o fornecedor de produtos ou serviços sempre explora alguma vulnerabilidade do consumidor. Quando tem uma propaganda, uma publicidade na televisão vendendo um carro. Se eu já tenho um carro, esse carro me leva do ponto A ao ponto B, por que então eu vou adquirir aquele carro que está sendo transmitido? Uma geladeira em que produz meio litro a mais de gelo, por que eu vou adquirir aquela geladeira? De fato, o fornecedor explora vulnerabilidades do consumidor, então ele vai explorar a vaidade de querer andar com um carro novo, ou vai explorar a ignorância de não saber as minhas reais necessidades do consumo de gelo, para ficar nesses exemplos banais. Mas, e quando esse consumidor é ainda mais vulnerável? Quando esse consumidor tem o seu desenvolvimento intelectual imaturo, quando ele não tem condições de analisar os aspectos técnicos daquela oferta que é realizada, ou quando ele é mais suscetível de confundir o lúdico do real. Esse é o cenário das crianças e dos adolescentes que são expostas à publicidade infantil. Como é que fica a tolerância a essa publicidade? É igual a tolerância à exploração das vulnerabilidades é igual a de um indivíduo adulto? Ou existe algum critério de discriminação, ou existe alguma diferenciação? É evidente que existe, e o Código de Defesa do Consumidor já nos trouxe essa diferenciação na década de 90, quando estabeleceu regras em relação à publicidade e deixou explícito que a publicidade será abusiva quando se aproveitar da deficiência de julgamento e da experiência da criança. E esse ponto é importante porque o Código de Defesa do Consumidor diz, pura e simplesmente, que a exploração da inexperiência de uma criança é suficiente para caracterizar a publicidade como abusiva. Não se exige que ela seja mentirosa, irreal ou ofensiva. Basta que ela explore a ingenuidade, a menor capacidade de discernimento da criança para assim ser considerada. E a preocupação do legislador consumerista foi tamanha que não só estabeleceu como um direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, como também estabeleceu como instrumento de prevenção e dissuasão de condutas, o que a gente considera no meio jurídico como a última ratio, que é o direito penal. O artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor
sanciona com pena de até 1 ano aquele que faz ou promove publicidade que sabe, que é o que nós chamamos de dolo direto, ou quando menos deveria saber que essa publicidade é abusiva. Conversamos há pouco que, infelizmente, esse tipo penal não é muito explorado pelo próprio Ministério Público e também nas investigações policiais, mas, de fato, existe esse tipo penal, e o que revela a preocupação do legislador com a publicidade abusiva. E, a partir dessa regulamentação trazida pelo CDC, voltada para o público infantil, outras normas foram produzidas, de modo que é possível falar usar uma expressão que no meio jurídico também usamos, da existência de um microsistema referente à proteção da publicidade dirigida a crianças e adolescentes, e esse microsistema pode ser aí complementado pela Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, que foi citada, além do próprio Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e a Resolução 163 do CONANDA. E esse conjunto de regras faz um ponto importante quando se pretende discutir a responsabilização dos provedores de aplicações de internet sobre ou pelos conteúdos abusivos que são produzidos nessas plataformas, nas suas plataformas. E aí, quando se fala em conteúdo abusivo, se refere, nesse momento, à publicidade abusiva voltada para crianças e adolescentes. E, de fato, atualmente, não se pode falar e nem pensar em publicidade sem correlacioná-la com a internet. Muito embora a televisão ainda atraia para si grande parte dos anunciantes, a internet passa, sim, ou tem se tornado um importante veículo de divulgação da publicidade. E alguns fatores explicam essa mudança, a própria maior restrição de divulgação de publicidade infantil na televisão, e isso é só uma constatação, mas principalmente, isso eu acho que é um dos recursos mais buscados para o fornecedor de produtos ou serviços quando pensa em migrar sua publicidade para a internet, que é a possibilidade que a internet oferece em selecionar o público-alvo dessa publicidade. Diferentemente aí das propagandas, e usar entre aspas que é não é o termo mais técnico, no rádio e na TV, que atingem um número indeterminado de pessoas e, por acaso, também atingem o público-alvo, na internet o direcionamento é maior. E aí surgem questões afetas à responsabilidade dos provedores de internet, que podem ser definidas, que surgem das seguintes condutas: a forma velada, pela qual a publicidade pode ser realizada em algumas plataformas, e a forma também escamoteada da obtenção, uso e processamento de dados de crianças, para que, através desse tratamento de dados, possa ser feito um direcionamento maior da publicidade. E aí, no primeiro caso, eu cito como exemplo aquela prática bastante comum, que é o de publicidade velada, que é o chamado unboxing, que um determinado influenciador infantil recebe ou tem um determinado produto que é voltado para o público infantil, e aí ele começa a desembrulhar aquele produto, começa a interagir com aquele pacote de um jeito que torna aquela experiência tão lúdica e tão mágica para a criança que está desembrulhando e para a criança que está assistindo, que isso serve como um veículo muito eficiente de publicidade. E esse tipo de conduta na minha opinião, de veras, questionável. Dizer peremptoriamente que essa conduta é proibida, pessoalmente, eu acho temerário. Imagino que, caso a caso, e aí eu entendo que, caso a caso, a análise do determinado vídeo que veicula essa publicidade tem que ser observada para verificar se houve ou não aí uma abusividade naquela publicidade veiculada. Mas, de toda sorte, o que se pretende é, ao menos, que se enxergue essa conduta dos provedores de aplicações de internet como uma conduta que tem que ser não previamente controlada, mas que tem que se submeter a algum tipo de controle, né, não é bem uma palavra muito boa de ser usada quando se trata de produção de conteúdo na internet, mas tem que ser olhado com algum cuidado, porque envolve um grupo especial de pessoas. E aí o que se espera
é que essas empresas que exploram esse tipo de mercado internalizem nas suas regras de compliance formas mais céleres de que conteúdos abusivos sejam retirados das plataformas, sem que se dependa de um processo judicial, muitas vezes moroso, para que isso seja realizado. Há não muito tempo, o Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação contra o Google, exigindo que a plataforma exigindo que o YouTube retirasse ali da sua lista de vídeos de youtubers mirins que tinham como finalidade essa divulgação de produtos através dessa forma de unboxing. Essa ação ainda não tem informação se essa ação já foi julgada, mas me parece que não e está em andamento. Então, é um sinal claro de que existe, sim, né, uma necessidade de uma fiscalização sobre esse conteúdo. Um outro ponto também relacionado à responsabilização das plataformas é a utilização ou o tratamento dos dados infantis para direcionamento da publicidade. Aí eu tinha trazido como exemplo também essa recente condenação não, né, na verdade, um procedimento conduzido pela FTC, né, essa espécie de agência reguladora americana, em que a Google fez um acordo milionário com base na lei de proteção e privacidade online infantil, né, cuja sigla em inglês forma a palavra COPO, em que houve esse acordo, em função da alegada violação da privacidade de crianças no tratamento de dados. Me parece que esse é um exemplo real de como, de que de fato existe uma responsabilidade, sim, dos provedores de conteúdo, ainda que esse conteúdo seja produzido por terceiros. Tanto é que a Google aceitou fazer esse acordo com a FTC. E não só essa legislação americana tutela a criança e o adolescente em relação à publicidade, mas também tem o exemplo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, o Regulamento Europeu, que também tem uma seção que destina essa proteção de publicidade, ou do tratamento de dados, mais precisamente, das crianças e adolescentes. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir do artigo 14, também disciplina o tratamento desses dados. E é basicamente isso. Eu também pretendia falar sobre a apuração dos crimes cibernéticos, o quanto difícil é envolver ou apurar a autoria desses crimes em razão de uma série de fatores. Algumas plataformas simplesmente se recusam a fornecer dados de conteúdos, baseando essa negativa em legislações estrangeiras, muito embora essa empresa esteja explorando o mercado consumidor brasileiro. E enfrentamos diversas dificuldades. Às vezes o aliciador se aproxima da criança por meio de um aplicativo de mensageria e simplesmente o Ministério Público não tem como chegar nessa autoria em função das dificuldades impostas pelos provedores. Mas o tempo é exíguo, eu acabei me comprometendo a falar sobre publicidade infantil e é isso. Obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. Você coloca, de fato, diversos pontos importantes, inclusive se conectam com a próxima fala, principalmente pensando em como, em alguns casos, há uma publicidade daí velada e qual é o papel de crianças e adolescentes nessas plataformas, especialmente em relação aos youtubers mirins. Espero que no debate, especialmente, você possa aprofundar essa questão da apuração dos crimes cibernéticos. E agora eu passo a palavra para a próxima palestrante, que é a Luciana Correia, que é publicitária e pesquisadora associada ao ESPM Mídia, e autora da pesquisa Geração YouTube, um mapeamento sobre o consumo e a produção infantil de vídeos para crianças de 0 a 12 anos. Luciana, você tem 12 minutos, tá? Tudo bem, bom dia. Agradecer a todos aqui pela participação e pelo convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui pela primeira vez na região, depois de uma noite turbulenta aí no avião. Mas, enfim, chegamos. Meu lugar de fala aqui, através do SP Media Lab, onde eu desenvolvi e ainda desenvolvo esse estudo nos últimos 6 anos. Eu comecei esse estudo ainda no mestrado, onde eu investigava o que as crianças faziam no Instagram. Eu normalmente conto essa história, tenho bastante slide, bastante material sobre o tema, mas hoje, até pelos 12 minutos, eu trouxe só um resumo da pesquisa. Então, eu queria pedir, por favor, o slide da minha apresentação. Quando eu comecei a estudar crianças e tecnologia em 2013, 2014 e o final do mestrado em 2015,
A primeira análise que eu percebia era aonde estão as crianças pequenas nas análises de redes sociais, nas pesquisas sobre crianças e tecnologia, crianças e adolescentes também. E a gente via 2 cenários, né? Um cenário onde redes sociais não incluíam o YouTube, então a gente tinha comparações ali, né, entre Instagram, depois o Snapchat e outras plataformas, mas a gente não via o YouTube como caracterizado como uma rede social. Então, acho que eles vão colocar ali. O primeiro slide que eu trago para vocês em 2015 é uma comparação de um dado da Pew Research Center, que é uma empresa de pesquisa. Não sei se vocês conseguem enxergar aí as redes sociais, mas a gente tinha em 2015 Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e as demais, e só em 2018 começa a aparecer o YouTube como incluir nos estudos como uma rede social. E lá em 2015 a gente divulgou a primeira versão da pesquisa, onde foram analisadas 7 categorias do estudo. 7 categorias do estudo de comportamento de consumo e produção de vídeos no YouTube por crianças. Para resumir essas 7 categorias, eu trouxe um vídeo para vocês. Ele foi um vídeo publicado em 2015, e, embora seja de 2015, ele ainda é muito atual, quando a gente fala sobre hábitos de crianças no YouTube. É claro que essa mesa ela é muito mais ampla quando a gente fala de plataformas digitais, a gente não está falando só de redes sociais. Hoje, plataforma digital é tudo, né? Não são somente as redes sociais. Mas eu queria dividir com vocês aqui, primeiramente, as 7 categorias dessa pesquisa para vocês entenderem do que a gente está falando. Acho que nem todo mundo tem criança em casa, ou quem tem criança em casa sabe muito bem quais são essas 7 categorias. E quando a gente fala de unboxing, né, como o Leonardo citou, ela é só uma pequena, grande parte dessa história toda. Então, eu queria, por favor, colocar o vídeo só para vocês ilustrarem um pouquinho do que a gente está falando. E esse número de 20 bilhões de views era a soma dos 110 maiores canais divulgados, né, analisados na época, lá em 2015. Tá? Esse era o total de visualizações, views, são visualizações no YouTube em 2015. Crianças pela vasta programação infantil disponível na TV aberta e por assinatura. Mas isso mudou e continua mudando. Novas tecnologias digitais introduziram e popularizaram novos recursos que influenciaram a cultura infantil, estimularam o consumo de conteúdo digital e a produção de vídeo por crianças veiculados na internet, assumindo papel relevante no cotidiano dos nativos digitais. Para entender o impacto e os efeitos dos canais de vídeo na internet sobre a comunicação, o consumo e mesmo as relações familiares, o SPM Media Lab iniciou em 2015 um mapeamento até então inédito no cenário brasileiro. Conheça um pouco da iniciativa e os resultados do estudo sobre os hábitos desta geração. A pesquisa Geração YouTube tem como objetivos propiciar a reflexão sobre as transformações nas culturas infantis contemporâneas para contribuir com o debate social sobre as relações da criança, mídia e consumo, e pensar sobre os direitos da criança pequena, de 0 a 12 anos em rede. O YouTube foi escolhido por ter no Brasil seu segundo maior público consumidor de vídeos do mundo, e também pelo fato de ser a principal mídia social em vídeo e de conteúdo para o público da pesquisa. Em 2015, foram analisados os canais de maior visualização no YouTube Brasil, direcionados ou consumidos por crianças. E a partir deste conteúdo mapeado, foram divididos em 7 categorias. Também foi realizado um questionário com pais e responsáveis para identificar que tipo de conteúdo crianças entre 0 e 12 anos consomem. Em 2016, o número de canais analisados aumentou, utilizando ainda o mesmo critério inicial da divisão em categorias. A categoria denominada Minecraft apresenta, em sua grande maioria, vídeos de youtubers exibindo histórias produzidas a partir de suas construções com este game. Em 2016, os canais de Minecraft se posicionaram entre os maiores e mais famosos canais do YouTube Brasil. A categoria TV aborda conteúdos selecionados a partir da programação veiculada na televisão.
São conteúdos produzidos somente para o YouTube ou produções da TV que se repetem na plataforma, como desenhos animados e teleficções infantis. Nessa categoria, os resultados apontam a forte influência da programação da televisão entre os 100 maiores canais do estudo. Categoria não TV. Nessa categoria, a linguagem presente é semelhante à dos desenhos animados, com destaque para musicais infantis em sua maioria, com grande visualização devido às repetições de cada canção. São vídeos com foco na criança bem pequena, de bebês a crianças de 4 anos. Os vídeos denominados unboxing, do termo tirar da caixa, consistem em mãos de uma pessoa adulta abrindo caixas de brinquedos e mostrando o produto em detalhe. Também estão presentes nesta categoria brincadeiras e episódios de novelas construídos com brinquedos de verdade, também manipulados e narrados por adultos, que imitam uma voz infantil e simulam atividades com jogos, massinhas, super-heróis e bonecas. Youtubers mirins são crianças comuns, cercadas pela família, com pais, irmãos e primos que também participam dos vídeos. Entre as principais atividades estão as brincadeiras, desafios, novelinhas, penteados, maquiagens e reviews de produtos com linguagem semelhante à categoria unboxing, mas desta vez com as próprias crianças apresentando os produtos. A presença de youtubers mirins na rede, que viraram celebridades, se por um lado tem inspirado muitas crianças a criarem seus próprios canais, ressignificando as brincadeiras de fazer vídeos, de culinária, passeios, brincadeiras, por outro, ampliam o importante diálogo sobre a publicidade infantil. Há vasto conteúdo das categorias Teen e Educativo. Para este estudo, foram selecionados canais de jovens youtubers com relevância entre os 100 mais do Brasil e alguns perfis que foram identificados a partir dos questionários respondidos pelos pais e que também já são consumidos por crianças entre 10 e 12 anos. A categoria de vídeo educativo, mas com apelo de entretenimento, apresenta em destaque o canal de ciências e experimentos Manual do Mundo. Os youtubers teen possuem uma relação constante com o público, apresentam engajamento e mobilização, mas principalmente influenciam as crianças pequenas a entrarem no universo do vídeo. Os resultados obtidos pela pesquisa Geração YouTube apresentam mais que um incremento expressivo de audiência. Eles revelam o impacto gerado pelos hábitos de consumo de crianças brasileiras nas redes sociais. Com a forte presença de crianças pequenas em rede, os números mapeados no estudo apontam um crescimento elevado no consumo de vídeos, mas é o tipo de conteúdo analisado que evidencia a influência sobre os hábitos e preferências infantis. Ao mesmo tempo em que características como originalidade, bom humor, autenticidade se tornaram determinantes na linguagem e na maneira de produzir entretenimento para esta geração, os conteúdos produzidos também constituem desafios para pais, educadores, publicitários e órgãos de fiscalização em um universo digital que não é mais exclusivo dos adultos. Para conhecer a íntegra da pesquisa, visite a página do SPM Media Lab. Bom, acho que deu para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, do que a gente está falando. Acho que a gente pode voltar só para os slides agora, por favor. Bom, não quero deixar ninguém assustado, mas no primeiro ano da pesquisa a gente tinha 20 bilhões, depois em 2016 para 2017 a gente foi para 80 bilhões de visualizações. No final de 2017 a gente divulgou pela Kids Online um artigo somado aí os 117 bilhões de visualizações, e agora recente, agora o mês passado, né, fechando o mês de setembro com o mês de outubro, a gente tem 235 bilhões de visualizações na plataforma entre essas 7 categorias. As categorias não mudam, né, a gente tem uma ou outra atividade um pouco diferente, mas o comportamento ele é basicamente o mesmo aí entre as categorias. A gente tem um pouco de Roblox, que é uma variação aí dos canais de Minecraft. A gente tem alguma coisa surgindo de Gacha Life, que é um aplicativo específico, umas historinhas ainda que eu ainda estou analisando os discursos entre essas crianças e esses vídeos produzidos a partir do aplicativo Gacha Life. Mas eu acho que, se eu posso respeitar aqui os meus 12 minutos, a gente tem no Brasil hoje 7 entre os 10 maiores canais no YouTube produzidos ou consumidos por crianças aí. Então, eu acho que é um número muito alto quando a gente fala de uma plataforma que não foi criada, né, especificamente aí para o público infantil. Quem são os responsáveis por trás
desses 10 maiores canais aí do YouTube no Brasil. Eu acho que tem outras plataformas surgindo aí, então o Musical.ly começou como Musical.ly e agora vem como TikTok, né? Também é uma outra plataforma para a gente ficar de olho aí e observar o que pode estar acontecendo ali dentro. Mas, resumidamente, aí, para a gente ficar entre os 12 minutos, esses números mostram para a gente que, se a gente não está falando de robô, a gente está falando de criança. E criança na rede, consumindo vídeos de uma maneira, poderia dizer, até compulsiva, e que precisa ser observada. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Acho que você coloca pontos super importantes, especialmente nesse contexto de maior presença, né, de crianças e adolescentes nas tecnologias de informação e comunicação, e aqui especialmente falando do YouTube, pensando também na perspectiva de essas plataformas não foram desenhadas para crianças, termos de uso não são nesse sentido, e ainda assim há uma presença massiva delas. Como garantir, de fato, a proteção dessas crianças e, ao mesmo tempo, não privá-las da possibilidade de produção de conteúdo autônomo? Acho que são algumas questões que podem também ser contempladas no nosso debate. Agora eu passo, então, a palavra para a Isabela Henriques, que é advogada e diretora executiva do Instituto Alana, líder executiva em primeira infância e membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Se puder colocar também a apresentação em PowerPoint, por favor. Muito bom dia a todas e todos. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui nessa mesa tão seleta e ainda com a presença de pessoas tão queridas. Cumprimento todos os integrantes da mesa na pessoa da Thaís Dantas, que trabalha na equipe junto no Instituto Alana. E eu trouxe aqui uma breve apresentação, também focada no tema, especialmente da publicidade infantil, né, que é um tema que o Instituto Alana tem trabalhado há bastante tempo. Para quem não conhece, o Instituto Alana, o Instituto é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que existe desde 1994 e que, a partir do ano de 2006, então, começa a atuar numa perspectiva de atuação de advocacy, na defesa da causa da infância. Nós temos como missão honrar a criança, ou seja, nós trabalhamos em prol da garantia, da defesa e da promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Aí entendendo esse conceito do honrar a criança como a criança no conceito da ONU, criança de 0 a 18 anos. Todas as nossas ações, todos os nossos programas, tudo que nós fazemos tem o foco na infância e na adolescência. E entre esses programas e ações que nós temos o programa Crianças Consumo. O programa Crianças Consumo ele existe há 13 anos, e ele promove, a missão dele é fomentar a reflexão da sociedade acerca dos malefícios da comunicação mercadológica e da publicidade voltada ao público infantil. Então, tudo que diz respeito à comunicação de mercado, comercial, que fala diretamente com o público infantil, e aqui fazendo o recorte da lei brasileira, criança de 0 a 12 anos, é objeto de estudo e de trabalho do programa Crianças Consumo. E, desde então, o programa tem uma bandeira, e ele defende, nós defendemos, que o direcionamento de mensagens comerciais publicitárias a crianças de até 12 anos de idade, ele é proibido, ele já é proibido pela nossa legislação brasileira. Nós fazemos uma análise sistemática do ordenamento legal para chegar a essa conclusão, que nasce principalmente do artigo 227 da Constituição Federal, que é esse texto que está aí apresentado. O que esse texto traz de importante, inclusive para toda essa discussão sobre a responsabilidade das plataformas? É um artigo constitucional, o artigo 227, é uma regra constitucional que não pode ser mitigada e que traz a responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que a responsabilidade pela promoção, pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes, ela não é exclusivamente uma responsabilidade das famílias, mas é também do Estado, ou seja, do poder público, e também da sociedade, e aí, dentro da sociedade, a gente pode incluir as plataformas e as empresas de uma forma geral. Ele também traz um conceito muito importante, esse artigo, que é o conceito de absoluta prioridade. É o único artigo em toda a Constituição Federal que traz essas duas palavrinhas juntas, trazendo para
criança, para o adolescente e para o jovem, que são os entes mencionados nesse artigo, esses direitos com absoluta prioridade. Nenhum outro ente em toda a Constituição Federal tem seus direitos garantidos com esse termo de absoluta prioridade. Ou seja, nós somos uma nação, um país que escolheu colocar no topo da sua prioridade as crianças e os adolescentes. Isso também deve ser visto como uma regra muito forte, inclusive para dirimir controvérsias, inclusive nesse assunto que a gente trata nessa mesa. E aí ele traz todos esses direitos, que são direitos, muitos deles direitos que já estão elencados no artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais. Para a gente fazer a nossa interpretação da legislação e chegar à bandeira que o Criança Consumo traz, de que toda e qualquer publicidade e de que toda e qualquer comunicação mercadológica voltada ao público infantil já estaria proibida pela legislação, a gente se vale dessa interpretação sistemática de todo o ordenamento. Então, a gente está falando aqui do artigo 227 da Constituição Federal, também da Convenção dos Direitos sobre os Direitos da Criança, que foi recepcionada pelo Brasil e que traz o conceito de que a criança deve ter a garantia no seu melhor interesse, esse melhor interesse que é mais recentemente repetido na legislação que vai entrar em vigor no próximo ano, na LGPD. O Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 17, especialmente, mas todo o ECA, de uma forma ampla, mas especialmente o artigo 17, que fala, inclusive, do direito à inviolabilidade psíquica e moral. O Código de Defesa do Consumidor, e aí o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma importância enorme quando a gente discute publicidade voltada ao público infantil, porque ele traz, já desde 1990, o artigo 36, que trata do princípio da identificação da mensagem publicitária, ou seja, o legislador ele proíbe qualquer tipo de publicidade que não seja claramente ou facilmente identificável como publicidade. Então, se uma criança está assistindo um vídeo, uma publicidade que ela não entende que aquilo é uma publicidade, esse vídeo, esse conteúdo, ele viola o artigo 36 simplesmente pelo fato de que o receptor da mensagem não consegue identificar aquela mensagem como publicidade. O artigo 37, que foi mencionado aqui, que traz o conceito de abusividade, quer dizer, ele traz exemplos, na verdade, de abusividade, de publicidade comercial, e justamente um dos exemplos é aquela que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança. Ou seja, toda e qualquer publicidade que, de acordo com o legislador, se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, ela vai ser abusiva e, portanto, ela vai ser ilegal. O que, a nosso ver, diz respeito a qualquer publicidade que fala diretamente com a criança, ela se dirige, ela se aproveita dessa extrema vulnerabilidade, que nós podemos chamar, no âmbito da defesa do consumidor, de hipervulnerabilidade da criança. E o artigo 39, que fala também da importância de que o fornecedor ele não se aproveite das fragilidades do consumidor em razão da sua idade. Então, são artigos que são muito importantes para toda essa discussão, e aqui eu estou passando muito brevemente, mas que eles dão respaldo para esse entendimento de que hoje a gente já tem a proibição da publicidade voltada ao público infantil efetivada no ordenamento positivado. Inclusive, a gente já tem decisões de tribunais superiores nesse sentido, corroborando com essa tese. E, mais recentemente, o Marco Legal da Primeira Infância, que também fala brevemente do tema do consumismo e também da publicidade voltada, aí no caso específico, para crianças de primeira infância. A gente está falando de crianças de 0 a 6 anos, como nós vimos na pesquisa que a professora Lucina trouxe, é também uma faixa etária que está na rede e que consome conteúdo. E, mais recentemente, também a Resolução 163 do CONANDA, que, de alguma forma, ela traz esse entendimento sobre a abusividade, portanto, a ilegalidade desse direcionamento de publicidade a crianças de uma forma bastante contundente, para que não fique nenhuma dúvida. Então, nesse sentido, a gente tem esse entendimento. No que diz respeito à discussão que a gente faz aqui nessa mesa, e como a professora Ana Frazão trouxe de forma brilhante um resumo de toda a discussão, de toda a complexidade que essa discussão traz, a gente, de fato, tem hoje o artigo 19, com a ressalva do artigo 21 do Marco Civil da Internet, que determina que as plataformas, elas apenas
elas serão responsabilizadas após uma ordem judicial específica, justamente por conta dessa necessidade de se assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, que são direitos fundamentais que definitivamente devem ser observados e com os quais nós todos concordamos e entendemos que devem ter uma relevância enorme. Mas, quando a gente fala em relação à criança e adolescente, o que tem acontecido é que essa discussão, como a própria professora Ana trouxe, ela começa a trazer questionamentos mais complexos com o que está acontecendo hoje em dia na rede e que fazem com que, em algumas situações, essas questões tenham que ser analisadas de uma forma mais ampla, olhando-se todo o sistema, o ordenamento que nós temos, inclusive toda essa legislação que eu trouxe, no caso específico de publicidade, como principalmente com a observação do artigo 227 da Constituição Federal. E aí eu trago esse julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele, de alguma forma, ele tenta trazer essa resposta para a gente entender um pouco como que os tribunais começam a olhar isso. A gente está no momento em que esse entendimento ele está sendo formado, ele ainda tem um espaço aberto para toda essa discussão, mas eu achei interessante trazer, porque ele, não obstante entender, de acordo com o artigo mencionado anteriormente, que os provedores de internet não respondem objetivamente pela inserção no site por terceiros de informações ilegais, eles devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de material aviltante, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos. E aqui ele está fazendo trazendo uma interpretação no sentido de que não seria necessária, nesse caso, uma decisão judicial. Essa é uma tese que começa a ser defendida, inclusive pelo Ministério Público. Em uma ação civil pública que está sendo movida pelo Ministério Público de São Paulo, essa é a tese que está sendo apresentada, no sentido de que o Ministério Público, tendo feito um requerimento ao Google, no sentido de que ele retirasse do ar alguns vídeos de youtubers que fazem publicidade, e ele indicou todos os vídeos que o YouTube e o Google deveriam ter retirado esses vídeos pela simples manifestação do órgão, independentemente de decisão. Então, a ação agora é uma ação que não só traz o pedido para essa obrigação, mas também traz um pedido de indenização, de reparação por danos em relação a essa conduta, né? Então, é uma discussão que é bastante controversa, ela é complexa, e que, a nosso ver, nós, no Instituto Alana, pelo programa Criança e Consumo, faz parte da nossa atuação receber denúncias e encaminhar denúncias a órgãos competentes para dirimir essas questões. E nós temos optado, sempre que nós recebemos denúncias e que fazemos denúncias sobre conteúdos publicitários voltados a crianças, que são, de alguma forma, disponibilizados através das plataformas, nós temos sempre feito as denúncias em relação aos anunciantes, às empresas anunciantes, ou seja, as empresas que são as fabricantes dos produtos ou aquelas que estão disponibilizando os serviços. Mas a gente vê que, independentemente disso, órgãos do Poder Judiciário, como o caso do próprio Ministério Público, já começam a trazer para o centro dessa discussão a responsabilidade das próprias plataformas. Nós entendemos e estamos fazendo esse entendimento dentro da instituição, no sentido de que os grandes canais, né? Então, quando nós olhamos para toda essa cena que existe, né, nas plataformas e o tema da publicidade, que os grandes canais, aqueles que têm milhares, milhões de visualizações e de seguidores, enfim, que trabalham muito conjuntamente com as próprias plataformas, que, de alguma forma, são parceiros das plataformas, seja porque, como, por exemplo, no caso do Google, antes do acordo, né, enquanto esse acordo também não for implementado, eram canais monetizados, em cujos canais existiam publicidades voltadas ao público infantil, a plataforma, trabalhando conjuntamente com esses canais e, de alguma forma, fazendo uma
um agenciamento, inclusive, de publicidade e fazendo essa relação direta e constante com esses grandes canais, que, até por uma harmonização da legislação que nós temos hoje no país, nós poderíamos entender que, sim, elas são responsáveis por conta de todo esse arcabouço legal que eu trouxe aqui em relação à proteção da criança e em relação à defesa do consumidor, né? Então, é um tema bastante complexo e que agora, e muito rapidamente aqui eu vou passar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem o artigo 14 trazendo toda a necessidade de se olhar para a criança como um público hipervulnerável, também no que diz respeito à proteção dos seus dados pessoais, mas que, especialmente no caso de tratamento de dados pessoais para crianças de até 12 anos de idade, nós também entendemos que esse tratamento, quando tiver finalidade de direcionamento de publicidade, ele também vai ser considerado proibido. Então, aí também poderia decorrer uma outra responsabilidade específica das plataformas quando for feito o tratamento de dados de crianças para fins de direcionamento de publicidade, ainda que com consentimento dos seus responsáveis, entendendo que o artigo 14 ele traz como conceito principal o melhor interesse da criança. Então, ainda que a família e os responsáveis tenham dado esse consentimento, sabendo-se que a publicidade ela viola os direitos da criança, é um consentimento que, nesse caso, poderia ser entendido contrário ao melhor interesse da criança, que deve se sobrepor, inclusive, ao próprio consentimento, né? Então, trazendo assim breves reflexões, eu agradeço. Muito obrigada. Bastante importantes para a gente pensar, especialmente nesse modelo de corresponsabilidade e da importância significativa de que as plataformas estejam conosco, especialmente se colocando em debates públicos, para a gente pensar conjuntamente em relação a soluções para proteger efetivamente o melhor interesse de crianças e adolescentes. Passo a palavra, então, agora para a nossa relatora, que é a Marina Pita, que é graduada em Comunicação Social, jornalista especializada em telecomunicações e atualmente coordenadora executiva do Intervozes, para trazer um pouco quais são os principais pontos que foram colocados pelos palestrantes e, eventualmente, quais seriam, então, as questões a serem aprofundadas. Em seguida, a gente abre para o público. Obrigada. Fiz uma sistematização aqui em tempo real, então vamos conversar ao final se faltou algo. Acho que a Luciana trouxe, né? Está alto, né? Que não apenas as crianças estão na rede, mas que há uma crescente produção de conteúdo visando atraí-las e uma produção de conteúdo direcionada a elas, né, que esses conteúdos têm gerado impacto no modelo de consumo das famílias e no comportamento das crianças. Hoje, o regime de responsabilidade dos provedores de conteúdo na internet que utilizam conteúdo gerado por terceiros estabelece que a responsabilidade se dá apenas após decisão judicial. É preciso avaliar a efetividade desse regime de responsabilidade na promoção e na proteção de direitos de crianças, considerando que o artigo 227 da Constituição estabelece que a responsabilidade pela proteção de crianças e adolescentes é compartilhada entre família, Estado e sociedade, entendendo aí, dentro de sociedade, as empresas e as plataformas digitais. Também estabelece a prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, o que, então, poderia ajudar a dirimir as dúvidas quanto à responsabilidade das plataformas. Existe um consenso de que a publicidade que se utiliza da inexperiência de crianças é abusiva e o entendimento de que toda a publicidade direcionada a crianças é abusiva. E, no entanto, acho que é importante salientar que o Ministério Público colocou aqui que acha que nem todos os vídeos de unboxing, por exemplo, podem ser classificados a priori como abusivos e que eles devem ser avaliados caso a caso. Acho que pontos indicados como necessários para aprofundamento, né? O regime de responsabilidade de provedores de conteúdo na internet que utilizem conteúdos de terceiros, se ele é suficiente, se ele é atual para o modelo de internet que nós temos de fato, né? E aí eu gostaria de incluir um ponto aqui, né? Tem uma questão, acho que traz, que a gente vem trazendo enquanto Intervoz, né,
que a seção 230 do Communication Decency Act dos Estados Unidos, que dá origem ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, né, são bastante semelhantes, ele justamente gostaria, né, ele visava permitir que as plataformas fizessem moderação de conteúdo e que não pudessem ser responsabilizadas por isso. Não só garantir a liberdade de expressão, mas ele tinha esse objetivo também. E aí, uma das perguntas que a gente tem se feito é: a moderação de conteúdo ela pode ser estabelecida unicamente pela empresa privada, ou essa moderação de conteúdo ela deve estar restrita aos termos da lei e aos objetivos da sociedade? Acho que um dos outros pontos que ficaram aqui apontados como necessários de aprofundamento também é que quando a plataforma é responsável pelos direitos de grupos vulneráveis específicos, quer dizer, ela atrai a atenção das crianças. Acho que o caso citado no YouTube é bastante interessante, porque houve uma comprovação de que a empresa buscava atrair esses conteúdos direcionados à criança. Então, em que casos as plataformas elas podem ser responsabilizadas se elas estão ativamente atraindo determinado público vulnerável? Enfim, acho que são questões apontadas aqui, e tenho certeza que a plateia também poderá trazer demais pontos para a gente incluir aqui no nosso relatório. Obrigada. Obrigada a todos, inclusive, pela excelente explanação. Bom, então, agora a gente, a partir desse relato, né, lembrando a gente quais foram os principais pontos colocados, a gente abre para perguntas. Podemos iniciar em blocos e, a partir disso, depois ver se tem, enfim, perguntas também da internet. Pode começar, por favor. Eu acho que foi de 2017, eu não me lembro, eu não sei se nessa de agora você faz essa comparação também, de que em relação aos canais mais vistos, né, de que aqueles de conteúdo infantil, eles tinham uma visualização muito maior do que os de conteúdo adulto, né, de maneira geral, não conteúdo adulto em relação à pornografia, mas enfim, conteúdo adulto em geral. Então, a gente pode ver que o YouTube ele tem o lucro dele, né, ele vem muito mais desses canais infantis, tendo em conta que 85% do faturamento da Google é de publicidade, né, então ele vem muito em conta desses canais infantis, né. E aí a minha pergunta é em relação justamente a esse acordo da FTC, porque me parece muito ingênuo a gente pensar que o YouTube ele simplesmente abriria a mão da principal forma de lucro dele, né? E eu queria saber de vocês se vocês acham que, no final das contas, seria mais uma mudança, uma tentativa de modelo de negócio, né? Porque eles falaram agora que eles vão criar aquele fundo de 100 milhões para poder criar conteúdo original, né? Para crianças e adolescentes, mais no sentido Netflix, né? Não sei. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser implementado isso nos próximos 4 meses. Então, a minha pergunta é justamente essa, se vocês acham que é uma tentativa de antever essas mudanças de responsabilidade e mudar o modelo de negócio, né? E só querendo complementar aquilo que o Leonardo falou, que você comentou o caso do MP, eu acho que é do TJMG, que estava com essa ação, que estava tentando tirar os vídeos de unboxing, né? E esse foi um caso que eu acompanhei durante o mestrado. E, ao contrário desse do TJSP, foi entendido em primeiro grau, acho que agora passou para segundo grau, né? Justamente que esbarraria no artigo 19 e que o YouTube não teria responsabilidade e que o MP teria que especificar todas as URLs. Então, é interessante saber que agora tem uma outra análise em relação a uma análise mais sistêmica, né, da nossa legislação, porque eu acho que justamente antes estava batendo muito nessa questão do artigo 19. Né? Mas, enfim, era só para complementar, porque você falou que eu não sabia como que estava a ação ainda. Né? Mas, enfim, obrigada.
Olá, tudo bem? Meu nome é Christian Perrone, eu sou pesquisador do ITS, e a minha pergunta, na realidade, é mais para a Isabela, para saber se você mencionou que sempre que uma criança não tivesse condições de discernir que era uma propaganda, efetivamente deveria ser, de alguma forma, proibida, ou não deveria ser permitida, né? Eu gostaria de saber se você já tinha cotejado isso com a ideia de merchandising em séries e filmes, porque isso é extremamente comum. Por exemplo, o mero fato de uma criança estar vestindo uma determinada roupa é um certo grau de propaganda, uma forma de merchandising, e é uma parte integrante de todo o processo de qualquer filme, qualquer série infantil. E como é que vocês fazem esse cotejamento dessa forma? Tá? Obrigado. Boa tarde, eu sou a Flávia Lefebvre, sou do Intervozes e sou do Comitê Gestor da Internet. Eu queria só fazer uma reflexão sobre a necessidade de a gente formar um consenso sobre a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu tenho uma interpretação de que o artigo 19 não diz que as plataformas só podem retirar conteúdos mediante ordem judicial. O que o artigo diz expressamente os provedores só serão responsabilizados caso, recebendo uma ordem judicial, não removam o conteúdo, né? Então, é isso que está escrito. Sendo assim, a gente tem que pensar no seguinte: qual liberdade as empresas têm para retirar ou não conteúdos, independentemente de ordem judicial, né? Eu acho que a gente tem que fazer a interpretação na linha do que a Isabela trouxe ali. Então, ela pôs, nós temos Constituição Federal, nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos Código de Defesa do Consumidor, a gente tem, enfim, a gente tem toda uma legislação e todas as empresas no Brasil, qualquer uma, inclusive as plataformas, elas têm uma liberdade para definir suas regras dentro de funcionamento dentro da empresa e do seu relacionamento com as pessoas com as quais elas contratam, seus fornecedores, seus consumidores, porém, dentro da legalidade. Então, quando uma empresa que se presta a fazer comunicação em larga escala, como é o caso das plataformas, como é o caso do YouTube, por exemplo, essa plataforma tem responsabilidade em observar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor. Então, estou fazendo essa reflexão porque me preocupa muito o discurso de que a gente precisaria alterar o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei conquistada com muito esforço. O artigo 19 é um instrumento poderoso, fundamental para a defesa da liberdade de expressão e do impedimento da censura. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer a interpretação que se faz do artigo 19 e amadurecer o debate a respeito da liberdade das plataformas, enquanto empresas, de atuarem no Brasil e observarem a legislação brasileira. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Eu vou passar de volta agora à mesa para, enfim, responder cada um rapidamente essas questões, depois a gente volta para o público, tá bom? Quem quer começar? Eu, antes de mais nada, parabenizo a todas as intervenções, agradeço também pelas perguntas, todas muito, muito interessantes. Bom, e tentando aqui ser sucinta, dentro da complexidade da questão, vejam que há vários autores que hoje dizem que o verdadeiro negócio das plataformas é o negócio de influenciar consciências, que estamos diante de um mercado de atenção, e repito mais uma vez, várias plataformas estão disputando pela nossa atenção, porque quanto mais tempo estamos lá absorvendo aqueles conteúdos, mais os nossos dados são coletados, mais nós estaremos suscetíveis à publicidade e mais poderemos ser influenciados por diversos fins. A publicidade é um ponto importantíssimo dessa discussão. Lembro o aspecto de consumo, mas veja que há outros igualmente importantes. Influências e manipulações para fins políticos, religiosos, aliciamentos por grupos terroristas, coisas a que as nossas crianças também estão expostas. E é claro que iniciativas de autorregulação, como você muito bem colocou, são extremamente importantes, mas me parece que elas sozinhas, elas não resolvem o problema. Primeiro porque essa autorregulação, se ela não for pautada pelos valores do ordenamento jurídico, ela pode tender a privilegiar os interesses econômicos dos agentes. E segundo, também porque a necessidade dos devidos incentivos. Compliance e autorregulação não acontecem num vazio institucional, e isso me parece que é um ponto também muito importante daqui.
Foi muito bem, inclusive, mencionado pela Marina, que, a partir do momento que as plataformas começam a ter uma postura proativa, e não apenas aquela ideia passiva de que eu estou aqui simplesmente disponibilizando um mecanismo para que as pessoas interajam, de fato, isso tem um papel extremamente importante na construção desse regime de responsabilidade. Então, a autorregulação é importante. Muitas vezes, como você colocou, essas plataformas estão fazendo isso por uma estratégia comercial, mas a grande questão é que agentes econômicos, eu parto da premissa que não são santos e nem demônios. Então, o ideal é que eles possam tomar iniciativas como essa, pensando nos seus interesses econômicos, mas não somente nisso, pautados também por uma série de valores e princípios que têm que ser respeitados. E aí, dificilmente, eles farão isso sem que haja um arranjo maior do ordenamento jurídico. Muito interessante a colocação que foi feita a respeito do artigo 19, mas me parece que, do ponto de vista do modelo comando-controle, ele é essencial, porque responsabilidade, ainda mais do ponto de vista subjetivo, é consequência de violação de dever. Portanto, se não há um dever previamente existente, ela não responde. É claro que há muito a se fazer no contexto dessa liberdade, eu concordo plenamente com a sua colocação. A autorregulação e o compliance serão fundamentais nesse sentido, mas me parece que, no que diz respeito à criança e ao adolescente, nós não podemos abrir mão do comando e controle aqui, ou seja, de impor a essas plataformas deveres muito claros que, se desrespeitados, justificariam essa responsabilização. E sobre a colocação do colega a respeito da publicidade em filmes, eu acho que essa é uma grande questão. É uma questão que diz respeito não apenas a crianças e adolescentes, mas a todos nós. E o que temos visto é a utilização desse tipo de estratégia para, inclusive, se utilizando de técnicas de manipulação do subconsciente, passar esse tipo de mensagem, o que me parece que deveria ser, sim, um grande foco de preocupação, não somente para a criança e para o adolescente, mas por todos nós. Ou seja, há alguns estudos mais recentes que mostram que, a partir do momento em que não conseguimos mais discernir o que é publicidade ou não, a partir do momento em que podemos estar assimilando conteúdos sem nenhum tipo de defesa do ponto de vista da nossa racionalidade, de fato, a nossa identidade é que passa a estar em jogo. E, com maior gravidade ainda, a identidade das nossas crianças e adolescentes. Eu acho que, dentro do tempo, é isso que eu teria a falar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu acho que a Ana Frazão falou tudo. Enfim, eu vou complementar, começando pela questão específica sobre o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, que traz a questão do merchandising, né? Sim, a gente atua bastante em relação a esse tema em outros tipos de mídia. Hoje, a publicidade que fala diretamente com a criança ela é muito sofisticada, ela não é mais aquela publicidade que existia no passado, que era blocada no meio do intervalo comercial televisivo. Então, hoje, esse merchandising que existe, ele existe em vários outros meios, não só no conteúdo de vídeos de youtubers infantis, ou de vídeos de unboxing, ou outros que existam na rede, mas também, por exemplo, acontece dentro de escolas. Então, hoje a gente tem um volume enorme de denúncias que nós recebemos no Criança e Consumo de publicidades que são veladas e que são dirigidas ao público infantil, muitas vezes crianças de educação infantil de 0 a 6 anos, né, que é a educação infantil, em que as empresas estão fazendo um volume massivo de publicidade a elas e que essas crianças não entendem que aquilo é publicidade. Aquilo é um conteúdo divertido no meio de uma atividade escolar, pode ser um teatrinho, pode ser um personagem famoso, uma brincadeira, uma oficina de corte e cola, enfim, coisas singelas que acontecem nas escolas, mas que são atividades eminentemente publicitárias. Um exemplo bastante conhecido no ambiente televisivo de merchandising que fez com que, inclusive, o Ministério Público Federal se pronunciasse sobre o assunto numa nota pública, o Ministério Público de São Paulo também, e o próprio CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, acabou mudando, alterando as suas regras para entender que o merchandising voltado ao público infantil é uma prática abusiva e repudiada pela legislação, foi quando o SBT divulgou a novela Carrossel, que era um produto dirigido especialmente a crianças,
e que em alguns capítulos, ele em tempo de programação, ele tinha mais publicidade do que conteúdo. Então, era um volume de merchandising absurdo em termos de tempo com o conteúdo da novela e também porque era uma publicidade mascarada. Então, eu me lembro de um exemplo que tinha, que foi bastante divulgado, inclusive por nós, para reflexão e estudo, que era uma cena em que existia no meio da história o uso daquela história da fantástica fábrica de chocolates, então se fazia menção àquela história do bilhete premiado na barra de chocolate, e o merchandising ele funcionava mais ou menos assim: um personagem vestido de branco, sendo o personagem médico, conversando com a professora Helena, que era a personagem central da novela, e esse médico explicando para ela a importância das crianças consumirem chocolate, porque isso fazia bem para a saúde delas. E essa cena cortava diretamente para um dos meninos, uma das crianças atores, dentro de uma loja da Cacau Show, pedindo uma barra de chocolate, abrindo a barra de chocolate e ganhando o bilhete dourado, igual no filme que imagino que a maioria de vocês conheça. E essa historinha que eu contei aqui, muito rapidamente, ela demorava um tempo para aparecer e que se perpetuava ao longo dos capítulos, né? A criança que está assistindo isso do outro lado da televisão, ela muitas vezes não entende que isso é uma publicidade, né? Quanto mais nova ela for, menos entendimento ela tem disso. Então, sim, de fato, o artigo 36 está sendo violado, né? E por conta de uma atuação dessa, o canal, nesse caso específico, o SBT, foi condenado a pagamento de multa, inclusive pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, assim, na conta do Ministério da Justiça. Então, esse é um caso emblemático que fez, na época, com que o CONAR alterasse o seu código de autorregulação para transformar isso em uma prática repudiada em termos de publicidade, né? Então, isso vale, claro, também para o âmbito da internet. E, no que diz respeito à provocação em relação ao artigo 19, eu concordo com o que foi colocado. A professora Flávia Lefredi, exatamente isso. O artigo, de fato, ele fala na responsabilidade em relação à necessidade de decisão judicial, mas, como a professora Ana trouxe, de fato, se essa responsabilidade ela deriva da decisão judicial, se não houver um outro mecanismo de autorregulação, enfim, ou de alguma forma, um incentivo, né, porque a legislação já está posta, de que as plataformas possam fazer a retirada de conteúdos que são abusivos, porque, de fato, elas já fazem, né, de alguma forma, né, elas já fazem isso em conteúdos diversos que nós sabemos que isso acontece. Agora, no campo da publicidade, nós entendemos que isso pode ser aprimorado. E nós estamos, inclusive, à total disposição para trabalhar em relação a isso, como a Thaís trouxe, de que as plataformas também participem desses debates para que a gente possa evoluir. E aqui eu não estou fazendo a defesa de uma mudança da legislação, de forma alguma. Entendo que a legislação protetiva que garante os direitos e a promoção dos direitos da criança e do adolescente, ela é bastante robusta no país e ela é bastante clara no que diz respeito a isso, e que a dificuldade, de fato, é na aplicação, na efetivação disso. E que, para que a gente possa evoluir, dar um passo adiante, para que, na prática, isso aconteça, nós sim precisamos que as plataformas participem desse debate público, para que a gente consiga, no universo que a gente tem hoje, com os desafios que foram mencionados aqui, que são grandes, são inúmeros, com o volume de crianças que estão na rede, que a gente consiga, de fato, efetivar essa proteção na ponta para as crianças e adolescentes do país. Não sei se você quer fazer algum comentário. Acho que seria melhor todo mundo. Tá bom. Então, eram essas as minhas considerações. Bom, eu acho que não tenho muito a acrescentar. Foi falado bastante coisa a respeito das dúvidas que surgiram, as quais também agradeço. E só apontar o quanto difícil é discutir qualquer coisa que se refira à regulação de conteúdo na internet, porque acaba por colidir com um direito, com um direito que já fora consagrado em várias declarações de direitos de antes, que é o direito à liberdade de expressão,
o direito de produzir conteúdo e tudo que isso se relaciona. Mas, então, para me dirigir especificamente à questão que envolve o Ministério Público, essa possibilidade de que os requerimentos do Ministério Público dirigidos a plataformas que tenham no seu, entre o seu conteúdos produzidos por terceiros, concordo que essa determinação do Marco Civil da Internet se refere exclusivamente à possibilidade de responsabilização, mas não há impossibilidade de que, uma vez instado a retirar um determinado conteúdo que veicule justamente uma publicidade flagrantemente abusiva, que essa plataforma não retire a partir dessa notificação. Esses casos citados, especificamente um caso citado pela Isabela, me parece que é esse o caso que vai ser julgado pelo TJ de São Paulo, na possibilidade de, a partir de uma provocação do Ministério Público, e aí eu falo a partir do Ministério Público porque a Constituição da República é quem erigiu o órgão à condição de tutor dos direitos coletivos e individuais indisponíveis. Então, tem não só a prerrogativa constitucional de atuar em favor da criança e do adolescente, como o dever também de buscar qualquer tipo de violação que contra essa categoria de indivíduos esteja sendo praticada. E não só isso, ainda segunda-feira, essa questão relacionada à legislação brasileira, segunda-feira eu e o Thiago da Cefernet estávamos numa audiência pública na Câmara dos Deputados, participando de um debate relacionado a um projeto de lei oriundo do Senado, que também que surgiu após a CPI da pedofilia, e embora nós não tenhamos concordado em relação à necessidade de mais um novo projeto, que é absolutamente normal no ambiente democrático, e eu entendi que aquele projeto poderia sim render bons frutos, a verdade é que há uma certa encruzilhada quando se fala em legislar para a internet. E aí há essa discussão, até que ponto o Poder Legislativo pode avançar para fazer um controle prévio, por meio de lei, daquilo que vai ser produzido na internet. É um assunto bastante polêmico e é difícil estabelecer peremptoriamente uma resposta. Não, esse é o certo, esse é o errado. O que eu posso dizer que, como no front aí, na apuração de crimes praticados no ambiente cibernético, e aqui não me referindo especificamente à publicidade, mas aos crimes em geral, voltados contra a criança e adolescente, sobretudo os crimes envolvendo a pornografia infantil, e aí só um parênteses, porque a pornografia infantil, às vezes, é encarada como um crime praticado no ambiente virtual, né, que não é correlacionado a uma situação real de abuso. A pornografia infantil é a representação de um crime de estupro que foi praticado contra uma criança ou adolescente, né? Então, sob essa perspectiva, às vezes a gente sente falta de um arcabouço legal mais eficiente e mais robusto, que confira às autoridades mais possibilidades para fazer a requisição de conteúdo, para obter informações relacionadas a registros de conexão, situações simples, instrumentos que em outros países já são plenamente utilizados pelos órgãos de persecução, que no Brasil a gente tem um pouco mais de restrição. Mas, enfim, só para dizer que concordo, e acho que, de fato, essa possibilidade de requerimento do Ministério Público, que isso por si só já possa servir para a retirada do conteúdo, não é contrário ao que estabelece o Marco Civil da Internet. E é isso, muito obrigado. Só para complementar a questão desculpa, esqueci seu nome. Elora. Acho que se eu posso contribuir do ponto de vista do olhar da plataforma, jamais falando em nome da plataforma, mas o que eu observo são algumas questões em relação à entrega da publicidade tradicional, como a gente conhece de vídeo, né, que interrompe ou que passa antes dos vídeos começarem. Nas minhas análises, nesses canais infantis, diminuíram muito, nas observações desde 2015. Do ponto de vista, eu acho, talvez, da produção de conteúdo da plataforma para as séries originais, né, que recentemente eles lançaram no Brasil, anunciaram no Brasil que vão começar essa produção, eles não iniciaram esse trabalho com uma produção infantil, e sim uma série de entretenimento com o Whindersson Nunes, e pelo que eles anunciaram nesse evento, que é o Brandcast, né, especificamente, dos lançamentos dos originals,
eles anunciaram o único canal que a gente poderia dizer um pouco mais voltado ao público infantil seria o Manual do Mundo. Então, eu vejo, sim, um avanço, né, não só na entrega da publicidade, porque também esses canais... Saúde. E esses canais estão... Quando você assiste um canal logado, no meu caso, né, logado como Luciana, e a minha filha assiste, toda a publicidade que seria para mim vai para ela, né? Então, eu vejo, acompanho muito o que ela assiste, acompanho muito o que ela consome, o que eu consumo, e eu vejo sistematicamente assim como diminuiu a quantidade de publicidade. Então, eu acredito que estão fazendo, sim, grandes iniciativas em relação a isso. O que não há um controle específico é a produção de conteúdo feito por nós, por crianças, por adultos que incentivam suas crianças. E aí esse controle ele é muito mais difícil, porque você pode até tirar 20 canais do ar e surgem mais 100 no dia seguinte. Então, acho que essa produção feita, né, por nós é muito mais complicada especificamente do que a plataforma poder controlar o que é feito ou não em relação à publicidade. Os próprios produtores de conteúdo, há pouco tempo, né, alguns infantis vieram em seus vídeos e postaram: estamos deixando de ser monetizados, não queremos mais ser monetizados. É claro que esses indivíduos eles já têm uma outra maneira de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Não mais na publicidade dessa maneira. Mas, enfim, eu vejo avanços. Não acho que nem tudo está perdido. Obrigada. Obrigada. Para a gente finalizar, agora, enfim, as perguntas que ficaram pendentes, e também, Flávia, se quiser voltar, enfim. Acho que só pode fazer as duas perguntas e daí você fala, pode ser? Bom dia a todos, eu sou Gustavo Paiva, da OABRN, representando a Comissão de Direito Digital. E eu queria construir sobre o comentário da Flávia e sobre um comentário da Marina, que ela, eu acho que de maneira muito certeira, ela mencionou o Communications Decency Act. E também sobre o que a Flávia falou em relação ao artigo 19. Vendo essa discussão, eu me lembrei muito de um artigo de um pesquisador da Microsoft, salvo engano, do Gillespie, Tarleton Gillespie, que ele, em 2017, ele cunhou o termo governança por plataformas, de plataformas e por plataformas. Pelo menos no que podemos comparar a análise dele do modelo americano, comparando com a brasileira, nesse sentido, eu acho que é bastante semelhante em dizer que as plataformas podem autorregular o próprio conteúdo. Elas podem colocar termos de uso, elas podem restringir que conteúdo é aceito ou não. Eu acho que nisso há um certo acordo no que foi discutido. Agora, o que eu acho que seria interessante é que, na medida em que nós enquadramos essa discussão em relação ao marco civil, naturalmente surge a questão de que modo isso choca com o artigo 19. Porém, se essa discussão fosse inserida de maneira mais, digamos, se ela fosse mais inserida, por exemplo, ao que discutimos ontem na sessão de plataformas, na sessão principal, talvez nós conseguíssemos colocar isso dentro de uma discussão mais de regulação de plataformas que não chocasse com o artigo 19 e que também trouxesse, talvez, um ambiente mais propício para, digamos, construirmos sobre a regulação por plataformas. Ou seja, fazemos acordos e chegarmos a consensos com as plataformas sem necessariamente dependermos de legislação. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Então, só fazer uma observação, que eu acho que a gente tem que se preocupar e tem que enxergar as práticas comerciais, porque são práticas comerciais adotadas por essas empresas, elas têm um viés editorial. Elas, como já foi dito pela mesa, elas não simplesmente abrem o espaço e quem quiser apresenta aquilo lá. Não, elas têm um trabalho editorial e elas têm, sim, responsabilidade pelo que tem mais acesso e pelo que tem menos acesso, inclusive porque eles ganham mais ou menos com essa decisão. Então, não é uma decisão nossa, enquanto usuários, consumidores, mas é uma decisão dela. E, portanto, se você aplicar a legislação brasileira, você... Independentemente do artigo 19, você tem a responsabilidade por ato próprio. Na medida em que a empresa escolhe dar maior impulso para determinado conteúdo, e aquele conteúdo traz um certo dano, ou gera determinados efeitos, por ato próprio, né, responsabilidade civil
do Código Civil brasileiro, essa empresa vai responder. E aí não só com relação ao que ela mostra, mas com relação ao que ela não mostra também. Porque eu acho que isso é importante, não tão especificamente com relação à questão das crianças, né, mas no debate em geral de liberdade de expressão, a gente tem que pensar que elas também restringem o impulsionamento de determinados conteúdos e, muitas vezes, retiram, independentemente de ordem judicial. Então, é esse espaço que eu acho que está faltando enforcement sobre ele, porque eu acho que a gente tem legislação, a gente tem a Constituição Federal, tem o Código Civil, né, com uma responsabilidade ampla, e que a gente precisaria amadurecer essa discussão, porque como essas empresas são muito poderosas, têm uma atuação muito abrangente e fazem esse discurso de que sou uma empresa estrangeira e tenho liberdade, etc., e de fato, por questões de jurisdição, existe dificuldade de muitas vezes você aplicar a legislação em determinados casos, especialmente no campo criminal, para conseguir dados, etc., eu entendo a dificuldade, mas eu acho que a gente precisa amadurecer tudo isso, porque existe muita gente do campo jurídico que vê claramente a possibilidade de se responsabilizar essas plataformas por esse papel que eles têm de moderação de conteúdos com as ferramentas jurídicas que nós já temos hoje, tanto para mostrar como para retirar conteúdos. Era isso que eu queria complementar. Obrigada. Muito obrigada. Bom, agora, para a gente caminhar para o fim, vou pedir para cada um ir respondendo às provocações que foram colocadas aqui e já fazer comentários finais para a gente conseguir encerrar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. De fato, nós temos aí uma série de recursos, eu concordo plenamente com a sua intervenção, Flávia, né? Os instrumentos são muitos. Você deu um caminho que realmente é legítimo e eu acho que ele tem que ser explorado. A Isabela trouxe aqui um acórdão do Tribunal de Justiça que já foi para o lado da interpretação sistemática, ou seja, para nos mostrar que mesmo quando estamos analisando a questão de conteúdo à luz do 19, ele não está isolado no ordenamento, né? Então, caminhos existem, mas uma coisa é fato, o 19, ele acaba se tornando um dificultador, porque partindo da premissa que ele pode ser considerado uma legislação específica, ele interpretado literalmente de uma maneira mais isolada, ele pode nos conduzir, de fato, a esse tipo de situação. Mas eu concordo plenamente que possibilidades interpretativas existem, talvez esses caminhos possam ser trilhados e não passem necessariamente pela modificação do 19, embora eu ainda veja o 19 como um certo problema, porque seja porque ele está sendo mal interpretado, seja porque talvez o judiciário não está vislumbrando toda essa riqueza de alternativas interpretativas que se colocam, ele acaba restringindo e, na prática, a gente sabe que o resultado disso é um sistema que ainda protege pouco ou protege de uma maneira dificultada. Por isso que eu também acho que a gente precisa evoluir nessas frentes, pensar também na autorregulação, talvez pensarmos naquele que seria o modelo ideal pensado pela Lei Geral de Proteção de Dados, numa concorrência pela privacidade, ou seja, em que pudéssemos imaginar que essas diversas plataformas concorressem e competissem também a partir da proteção que elas dariam aos usuários. Mas, na prática, isso não está se tornando viável, porque essas plataformas, na maior parte dos casos, nos nichos específicos em que atuam, acabam se colocando como monopolistas ou quase monopolistas. Então, de fato, o tema realmente é candente, existem realmente caminhos que não passam necessariamente pela modificação legislativa, e é por isso que a gente realmente precisa refletir sobre isso com muita seriedade. Eu agradeço demais, mais uma vez, a participação. É uma honra e realmente uma alegria poder aqui compartilhar essas reflexões e aprender com todos vocês. Muito obrigada. Também agradeço, uma honra participar. Esse é um tema muito desafiador. Ele é um tema que traz valores e direitos que são muito relevantes, inclusive para a nossa própria democracia, como é o caso da liberdade de expressão. A gente está falando também de cidadania. Acho que algumas colocações que foram trazidas, como a própria o fortalecimento da autorregulação, fortalecimento dos termos de uso das plataformas pode ser uma saída bacana, especialmente se a gente pensar em modelos de autorregulação regulada,
em que, de alguma forma, o poder público esteja próximo, né, dessas plataformas. A gente sabe que a autorregulação pode ter uma chance de funcionar melhor. Concordo com a ponderação trazida aqui pela Flávia em relação à decisão dos canais, em relação a eles mesmos e a responsabilidade das próprias plataformas pelas decisões que toma, e acho que, de alguma forma, enfim, o tempo aqui é muito breve para a explanação, mas foi isso que eu quis dizer quando eu falei dos grandes canais, né, entendendo que, quando a gente está falando, por exemplo, né, e vou voltar para o exemplo do YouTube, dos grandes canais que existem dentro da plataforma do YouTube, a gente sabe que a conversa com o YouTube desses grandes canais é diária, é frequente, e eles participam do gerenciamento desses canais junto com os próprios detentores dos canais, inclusive fazendo escolhas comerciais, né? Então, foi um pouco isso que eu quis falar, então, estou em plena concordância com isso. Agora, o que, de fato, a gente sabe é que hoje a gente ainda vê inúmeros abusos e ilegalidades sendo perpetradas na rede em relação a esse tema específico, né? A gente poderia falar de vários outros, estou fazendo aqui o recorte do tema que eu trouxe, do direcionamento de publicidade para a criança. E o volume é muito grande, e hoje nada está sendo feito, né? Então, há uma necessidade premente de que isso seja modificado, né? E talvez, e eu acredito que seria muito importante que isso acontecesse não só nos tribunais, porque o que a gente está vendo é que essas decisões começam a sair e os casos começam a ser levados às cortes, né? E a gente vai ter ali, né, uma série de decisões, muitas vezes até conflitantes, né? Então, acho que nós, como sociedade, e as plataformas, as empresas, nós temos também a oportunidade de trilhar um caminho de formação, de resolução dessa questão, de formação de um caminho, inclusive para iluminar os próprios tribunais na tomada de decisão, né? Então, acho que, como eu disse anteriormente, no que diz respeito à proteção e defesa dos direitos de criança e adolescente, a nossa legislação ela não deixa dúvidas. E também no que diz respeito à proteção da criança frente ao apelo publicitário e comercial. Então, uma vez que nós já temos esses dois caminhos trilhados, a gente precisa, então, trazer isso para dentro do que acontece nas plataformas e em prol da garantia dos direitos das crianças que estão nelas. É isso, muito obrigada. Bom, eu também agradeço, dizer que só de poder estar sentado aqui nessa mesa com pessoas tão gabaritadas que têm tanta propriedade para falar desse assunto, já me sinto honrado, aprendi bastante também. E o que eu tenho a dizer é deixar o elogio que é o Instituto Alana por ter proposto esse tema, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, e sei que em muitos pontos da atuação do Ministério Público há uma contribuição grande do Instituto, e eu acho que é isso, a sociedade civil, quando se organiza e trabalha em parceria com o poder público, com o braço do poder público, que eu digo aqui especificamente ao Ministério Público, os resultados são sempre muito bons e têm sido muito bons. Coloco também o Ministério Público do Distrito Federal, no Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, à disposição para representações, o que se entender necessário dentro das atribuições do nosso núcleo. E também reconhecer que esse tipo de debates sobre temas tão importantes produzem uma evolução significativa nas compreensões sobre o tema. E, na medida em que se evolui a interpretação de conceitos, de necessidades, deveres e responsabilidades, isso instrumentaliza aqueles que têm atribuição para atuar em favor da proteção das crianças e dos adolescentes a atuar com mais efetividade. Então, basicamente isso. Espero que outros debates como esse, o Ministério Público possa também estar participando. E é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigada a todos. Obrigada, Instituto Alana. É um privilégio, como publicitária, sentar ao lado de um órgão tão respeitado para pensar nas melhores práticas em relação à publicidade.
ponto de vista da entrega da plataforma como um todo, eu tenho uma opinião, que é a seguinte: se você pudesse identificar aquela criança e não como um adulto na plataforma, você poderia receber uma publicidade, sim, mas de acordo com o que é legal e permitido para a criança, mas para isso teria que ser uma movimentação muito grande da plataforma. Como entrega de conteúdo como um todo, eu acho que a empresa já pode produzir conteúdo para os originais do YouTube, pensando com conteúdo de qualidade, como a gente tem hoje, como conteúdo de qualidade de entretenimento para a criança na televisão. E do ponto de vista tanto para youtubers mirins quanto para unboxing, eu sou completamente contra, eu acho que deveriam ser proibidos. Obrigada. Aí eu pedi uma parte aqui, porque o Intervoz tem se debruçado muito sobre esse tema do desenvolvimento do artigo 19, no sentido de quais outras regulações são necessárias. A gente tem trabalhado muito na perspectiva da corregulação, que talvez seja a autorregulação regulada, que a Isabela trouxe, e a gente fez um paper em parceria com diversas organizações da América Latina, que a gente chama de Smart Regulation, que vai se debruçar exatamente sobre o que é legítimo ou não em termos de moderação de conteúdo pelas plataformas que utilizam conteúdos gerados por terceiros. Tá, é possível encontrar no site do Intervoz, intervoz.org.br, no site do Observacom, há uma consulta pública para entender o que os especialistas pensam desse white paper, e essa consulta pública está aberta até o dia 15 agora, então, convidar a todos a contribuírem para essa consulta pública, nós vamos sistematizar e apresentar no IGF também. Obrigada. Bom, obrigada a todas e todos, tanto aos palestrantes e relatora, enfim, por todas as contribuições que trouxeram, quanto a vocês que estão acompanhando aqui a gente presencialmente e também online. Acho que a gente realmente não consegue, né, num espaço tão curto, esgotar essa questão que é tão complexa, mas a partir daqui foi possível, sim, já sedimentar quais são os pontos sobre os quais a gente pode avançar, quais são as preocupações que estão em jogo, para que, de fato, as plataformas estejam envolvidas e estejam cumprindo a sua responsabilidade de assegurar direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Então, eu agradeço mais uma vez e boa tarde.